Aqui, cálculo 2, aulinhas. Tá aqui. Vamos. Então, estamos chegando à nossa live, a hora da segunda live, né? A live de... Primeira live de matéria. Vamos abrir, o pop está alto. Então, nós estamos começando hoje, então, o nosso ano, nosso semestre, e a nossa primeira aula de cálculo 2, é uma aula, acho ela bem interessante, bem importante, né? Vai trabalhar coisas bem simples. Cálculo 2 é uma disciplina de conceitos simples. Tá? Bom, então a nossa disciplina ela começa tratando de funções a várias variáveis. Né? Até agora, vocês viram em cálculo, né, nas disciplinas que vocês faziam, funções a uma variável independente. Né? Nós tínhamos as funções do tipo y, né? Nós tínhamos as funções do tipo y igual a f de x. Nós vamos agora ampliar essas funções, né? Nós vamos ampliar essas funções, né, para funções a várias variáveis. Né? Agora nós vamos ter uma outra coordenada. Né? Pode ser essa. Eu posso ter uma função w, f de x, y, z, t, e assim. E assim por diante. Né? E tem tudo a ver com esse conceito de função a várias variáveis, esse mapa de curvas de nível, né? Ou seja, nós vamos estar trabalhando daqui um pouquinho com mapas de curva de nível. Bom, então, vamos ver o que é essa função a várias variáveis, né? Então, para nós começarmos o nosso assunto, nós temos que ver o seguinte. Né? Quando pedem para vocês calcular o volume de um cilindro, então, o volume de um cilindro, ele depende de quem? O volume do cilindro depende da altura e ele depende do raio. E aqui está a fórmula, né? Então, o volume do cilindro depende do raio e depende da altura. O π, né, como todos nós já conhecemos, é 3, 14, 15 e tchau, 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 tchau. Tá? É uma constante. Da mesma maneira, nós temos que o volume de um cone depende da sua altura e do seu raio. Então, né, só que a fórmula do volume do cone é um pouco diferente da fórmula do volume do cilindro. Então, quando a gente olha para cá, a pergunta que nós temos, né? O volume do cilindro e do cone dependem de quais medidas? Elas dependem do raio e dependem da altura. Ou seja, elas dependem do raio e da altura. Né? Então, eu posso dizer que o volume, né? O volume, ele depende de R e H. Dessa maneira, eu posso dar um nome para essas variáveis. Posso chamar isso aqui de variável, né? Independente.
esse nome ele é bem importante porque ele fala muito sobre quem é o R e quem é o H, né? Ou seja, ele fala muito sobre quem é o R e quem é o H. Então, o R e o H, né, eles são independentes, eles podem assumir qualquer valor positivo, né? Porque nós estamos falando em medidas de comprimento. Então, e o volume, né? O volume é um valor que está diretamente relacionado ao R, diretamente relacionado ao H. Então, aqui nós temos um exemplo de função de várias variáveis, né? Então, as minhas variáveis independentes é o raio e o H. E eu posso dizer para vocês, eu posso escrever, né? E aí entra uma parte importante que é a notação. Né? O que é a notação? A forma de escrever as coisas. E a forma de escrever as coisas em matemática é muito precisa. Então, eu posso dizer para vocês que o volume é uma função de x de R e H. Ou seja, o volume depende de R e de H. Né? No caso do cilindro, a minha função para o cilindro é quem? É π R ao quadrado H. No caso do cone, né, vamos pegar o F do cone. O F do cone é quem? 1/3 de quem? π R ao quadrado H. Então, o F, sempre quando aparece um F ou um G, né, nós estamos falando de uma expressão geral, ou seja, o F é um nome genérico, né, de função. Mas o que ele está dizendo para nós é que o volume depende do raio e da altura. Certo? Então, é isso que essa notação está querendo dizer para nós. Então, sempre quando eu tenho uma fórmula, e aí pode ser qualquer fórmula que vocês têm, toda essa fórmula nós temos nós temos variáveis independentes e variáveis dependentes. Aquilo que está do nosso lado esquerdo, né, ela depende. Então, o que está do meu lado esquerdo depende do que está do meu lado direito. Certo? Ou seja, esse valor de volume depende do que está do meu lado direito. E por que eu diferenciei o F do G? Porque o F, né? Ou seja, a minha expressão F aqui é essa, π R ao quadrado H. E a minha expressão G é essa aqui, ela é diferente. É 1/3 de π R ao quadrado H, ou seja, são funções que têm expressões diferentes. Tá? Então, esse é um exemplo que vocês já trabalharam, né, bastante na vida de vocês, já calcularam o volume de cone, já calcularam o volume de cilindro, né? E que eu gosto de abrir essa disciplina a partir desse exemplo, certo? Bom, vamos continuar com exemplos, né? Vamos continuar com exemplos, porque esse é um assunto do cotidiano, então a gente tem que trazer exemplos do cotidiano. Então, considere o triângulo retângulo com a hipotenusa. Bom, então, um triângulo retângulo. Então, ele satisfaz o teorema de Pitágoras, né? A relação pitagórica depende do triângulo ser retângulo. Então, o que ele pede? Ó, considere o triângulo retângulo com hipotenusa x. Escreva z em função de xy. Olha o que ele está dizendo para nós. Ele está pedindo para escrever z, ou seja, esse valor aqui, z em função de xy. Quando ele escreveu isso aqui, ele está dizendo assim, ó, z, como é que eu vou ler? Ou seja, ele quer o valor de z em função de x e y. Ou seja, ele quer z igual, e aqui vai ser uma expressão em x e y. Certo? Então, o que nós queremos agora descobrir é qual é essa expressão. Esse que é o problema que nós queremos.
Então tá, vamos atrás. Tá? Então, escreva z como função de xy, né? Ou seja, z em função de xy, z depende de xy. Bom, como é que eu vou fazer isso? Qual é a relação que eu vou tirar a partir disso? Bom, como é um triângulo retângulo, eu conheço o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui eu não tirei da minha cabeça, né? Ou seja, essa informação aqui, ela é extremamente relevante, porque dessa informação aqui me leva para o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, onde eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto 1 ao quadrado mais um cateto 2 ao quadrado. Então, a minha hipotenusa é o que é oposta ao ângulo reto. Aqui também é o ângulo reto. Então, a minha hipotenusa é o x. Sobra, então, catetos. Então, sabendo que é um triângulo retângulo, pela relação de Pitágoras, eu tenho essa relação aqui. Certo? Então, que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais e ao quadrado. Tá. E agora? Ele quer um z dependente de x e y. Né? Como é que nós vamos ver isso? Bom, eu vou ter que isolar o z. Né? Ou seja, o z ele não está isolado. Como é que eu sei que ele não está isolado? Bom, para alguém estar isolado, ele tem que estar de um lado da minha igualdade, sozinho, isolado. E ele não está. Desse meu lado direito, ele está somando com o y ao quadrado e ele ainda está elevado ao quadrado. Ó. Ou seja, ele não está nada isolado. Então, nós temos que isolar, né? Ou seja, eu tenho que isolar z. Deixar ele limpinho. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu passo. O que eu fiz? Eu passei o y ao quadrado para o outro lado. Né? Quando eu passei o y ao quadrado para o outro lado, né? Eu passei y ao quadrado para o outro lado, o que aconteceu? Ficou x ao quadrado menos y ao quadrado igual a z ao quadrado. Tem diferença escrever isso e escrever isso? Claro que não, né, gente? É a mesma coisa. Então, vou escrever dessa maneira, onde o que nós esperamos? Que a minha variável esteja isolada do meu lado esquerdo. Posso isolar pelo lado direito? Pode. Mas é sempre apresentável, você sempre apresenta isolada pelo lado esquerdo. Então, tanto faz. Se eu passei o y ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a z ao quadrado. Qual é a diferença disso para isso? Nenhuma. Tá? Então, é só uma forma de escrever. Depois, o que eu fiz aqui? Tá? O que aconteceu? O meu z está ao quadrado. Então, se o meu z está ao quadrado, né? Então, por exemplo, se eu tenho z ao quadrado igual a 4, a pergunta é, quem é z? Né? Ora, z só pode ser quanto? A raiz quadrada de 4 mais e menos aqui na frente, né? Então, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, para eu saber quem é o z isolado da potência, eu tenho que fazer a raiz quadrada. Então, foi o que eu fiz. Para isolar o z da potência, eu fiz a raiz quadrada. Ah, professor, mas aqui tinha que ter mais e menos. Sim, tinha que ter um mais e um menos aqui. Como a gente fez aqui na hora de resolver essa equaçãozinha de segundo grau. Mas por que aqui não tem? Por um motivo muito simples. O meu z é uma medida de comprimento. Ou seja, não tem menos, só tem mais. Então, a gente deixa só o mais. Estaria errado se eu botasse menos. Gente, né? Aí a gente tem que, na hora de resolver o exercício, se dar conta do que nós estamos tratando. E aí a resposta é sim, estaria errado. Ah, mas é muito injusto. Se você errar um sinal de menos na hora de fazer um cálculo estrutural, o prédio cai. Então, não é injusto dizer que se botar um sinal de menos está errado. Então, nós temos que z é igual a raiz quadrada, né? De x ao quadrado menos y ao quadrado. E concluímos o nosso objetivo? Sim ou não? Sim, professor, concluímos.
que agora o z depende apenas de x e de y. Né? Ou seja, o z está isolado num cantinho dele, dependendo apenas de x e de y. E aí, então, eu posso dizer que o z é a nossa variável dependente. E o nosso x e o nosso y são nossas var independentes. Certo? Então, bem simples. Isso aqui eu coloquei uma vez numa questão de prova prova física, prova impressa, né, em sala de aula. E eu coloquei isso aqui como alternativa. A grande maioria marcou essa resposta como alternativa. Tá? Então, tomem cuidado. Bom, agora, continuamos com o triângulo retângulo. Né? E aí ele faz uma pergunta. Tá aí o perímetro. O que é perímetro, professor? Perímetro é o seguinte: se você quer construir um muro em torno desse triângulo, quantos metros você vai precisar de muro você vai fazer? Né? Ou seja, é a soma dos lados. Então, e ele diz o seguinte, que ele quer um perímetro que dependa apenas de x e y, ou seja, ele quer um perímetro que seja uma função de x e y. Que na hora de escrever a expressão do perímetro, não apareça a letra z. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele quer uma expressão para o perímetro com as variáveis x... Opa! A caneta tem um negócio. Com as variáveis x e y. Não vai aparecer a letra z. Aí alguém vai dizer, mas como? Mas não é a soma dos lados? Como é que, se a soma dos lados tem que ter o z, como é que vai ficar o lado do z? Só vai ficar x mais y? Bom, a soma dos lados é x mais y mais z. Só que nós sabemos quem é o z. Quem é o z? Né? Sabemos quem é o z. Então, tá aí. Ok. Vê. Nós não fizemos nada novo, nós não trabalhamos com nada novo, nós estamos trabalhando só com conceitos bem simples. A única coisa nova que eu coloquei para vocês é o seguinte: existe uma função que depende agora de x e y. Por exemplo, a função perímetro, ela depende de x e de y, ou seja, nessa expressão aqui, meu p é a variável dependente e x e y são as variáveis independentes. Né? E a área? Como é que eu calculo uma área? Como é que eu calculo a área desse triângulo? Né? Bom, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. De novo aparece meu z. Só que essa área, né? Ou seja, essa área ela vai depender de x e y. Ou seja, ela depende de x e y. Ela não pode ter z, ela tem que ter x e y. Bom, mas a gente sabe quanto é o z. Né? Tcharam! Tá aí. Então, olha só. Nós fizemos aqui uma série de operações, trabalhamos com uma série de questões de geometria e ficamos modelando fórmulas, né, com conceitos da geometria e reduzindo o número de variáveis. Né? Então, coisas bem simples. Né? Vocês vão ser muito exigidos por isso, não só em cálculo 2, e aí às vezes eu dou péssimas notícias, já vou avisando. Uma das péssimas notícias é que esse tipo de raciocínio perpassa outras disciplinas do curso. Disciplinas como mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos,
cálculo estrutural, circuitos elétricos, né? Essas coisas aí. Tá? Bom, agora uma probleminha legal. Tá? Você tem uma caixa. Você tem uma caixa ali no cantinho. E aí você sabe o volume dessa caixa. Essa caixa tem 12 metros cúbicos de volume. Né? E aí ele pede o seguinte. Ele quer uma expressão para a área total dessa caixa, certo? Que vai depender apenas de x e y. Né? Você conhece esse volume, você quer saber uma expressão que consiga mensurar a área total. O que é a área total? Eu vou somar todas as áreas, por exemplo. Vou chamar aqui de área da base. Área da base. Eu vou somar a área lateral 1 e a área lateral 2. A área lateral 1 e a área lateral 2 são iguais, né? Então, eu vou chamar de uma área lateral só. Vou chamar de área lateral 1. Né? Vou chamar aqui de área lateral 1 e área lateral 1. Elas são iguais, né? Então, mas são duas. Eu tenho essa área lateral 1 e essa área lateral 1. E eu tenho a área lateral 2, que também são duas áreas laterais. Então, a área lateral 2 também são duas. Tá, então vamos abrir nosso raciocínio. Bom, a área da base eu sei quanto é. A área da base é x vezes y. Mais 2 vezes a área 1. Bom, a área 1 é essa área aqui, né? Essa área aqui, a gente sabe quanto é a medida dela, né? É x e z. Então, é 2 vezes x e z. A área lateral 2 é essa aqui. Essa área lateral aqui é y e z. E aí, então, nós temos uma expressão, né? Com x, com y e com z. Então, pode dizer que a minha área total, xy, mais 2xz, mais 2yz. Aí você vai dizer para mim, mas como eu vou ter apenas x e y? Bom, aí nós vamos ter que apelar para uma outra situação, outra informação que o problema me deu. O problema me deu uma outra informação. Qual a informação que o problema me deu? O problema me deu isso aqui, que essa caixa, né? Essa caixa, ela tem o quê? 12 metros cúbicos. O que é 12 metros cúbicos? 12 metros cúbicos é um. Professor, Vale? eu não entendi. O primeiro ali, x vezes y, não tem 2 vezes x vezes y também? Por que não Eu talvez tem? não tenha entendido isso. Por que não Porque tem? não tem tampa. Tem tampa. Ah, sem tampa, desculpa. Perdão. Tranquilo. É importante a pergunta. Tá? Importante a pergunta porque é um detalhezinho, né, que a gente tem que... Porque se não tivesse sem tampa, aí sim eu tenho que botar o 2 ali na frente. Tá? Então tá. Bom. Então, o que acontece? O que eu sei do volume, né? O volume também é uma função, né? O volume ele é uma função, né? Ele depende de x, de y e de z, né? Ou seja, o volume ele depende de x, de y e de z. Né? E qual é a expressão do volume? Bom, aí não sei, professor, qual é a expressão do volume. Vai lá, Google,
volume de um paralelepípedo, volume da caixa. Aí você vai ver que é a área da base, x vezes y, vezes a altura. Então, x vezes y vezes z. E aí você tem a seguinte situação. Você vai juntar essas duas informações e vai ter a seguinte equação. 12 igual a x vezes y vezes z. E aí você tem o seguinte, né? Você precisa isolar, você precisa determinar quem é o z aqui, e você tem o z aqui. Se você isolar o z aqui, né? Se isolar, eu vou ter um z que depende apenas de x e y. Né? Então, se eu tiver aqui 12 dividido por x e por y, isso vai ser igual a z. E por que eu estou dividindo por x e por y? Tá? Porque o x e o y, eles multiplicam o z. Tá? Ou seja, o x e o y, eles multiplicam o z. E como eu quero isolar o z, o x e o y vão passar dividindo. Então, o x multiplica o z, o y multiplica o z. Então, eu vou passar os dois dividindo. E aí, então, eu tenho essa expressão. Certo? Bom, vamos apagar o quadro e vamos ver. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que aqui está... É aqui. Então tá. Vamos apagar isso aqui. Esse arquivo em PDF completo, eu vou depois postar também para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados em ficar printando, né? Eu vou postar também esse arquivo completo para vocês depois estudarem. Limpando o quadro, nós vamos ter o seguinte. Então, nós já concluímos isso aqui. Opa. Nós já concluímos isso aqui. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Essa informação eu vou jogar aqui. Eu vou agora juntar essas duas expressões. E aí eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter aqui embaixo, né? Que o meu A de x e y é igual a x vezes y mais 2 vezes x vezes 12x vezes y mais 2 vezes 12 sobre x vezes y vezes o y. Ok. Viu só? Não tem mistério nenhum. Eu só coloquei no lugar do z, essa informação. E aí, o que acontece? Eu posso simplificar, né? Eu vou ter 2x, eu tenho 2x vezes 12 dividido por x vezes y. Então, se eu tenho 2x vezes 12 por x vezes y, eu vou simplificar esse daqui com esse aqui, porque eu tenho uma multiplicação, e com uma multiplicação eu posso fazer isso. Então, simplifica aqui, simplifica aqui. Da mesma maneira, quando eu tenho ali na outra expressão, 2 vezes 12 vezes y dividido por x e y, eu posso simplificar esse com esse, porque eu tenho multiplicações. Então, eu vou ter esse daqui com esse daqui. Tá? Então, desta maneira, fazendo essa simplificação, o que me resta? O que nos resta, né? Nos resta 2 vezes 12, 24, né? 24 sobre y,
E 2 vezes 12, 24 sobre x. E chegamos aonde queríamos, né? Nada mais podemos tirar daqui. Ah, posso juntar os denominadores, mas para quê? Para que eu vou botar numa fração só? Né? Poderia botar numa fração só. Né? Tem sempre aquele aluno que gostaria de botar tudo sobre uma mesma fração. Né? O professor é metódico, tá? Se a reta não sai perfeita. Reta perfeita o professor nunca vai fazer, mas também isso aqui também não pode. Professor, a expressão de cima, sem ser simplificada, já dependeria somente de x e y, né? Sim, exatamente. Ah, então mas tem que ser simplificada mesmo assim. tem que simplificar ela um pouquinho. Entendi. Ah, você tem que simplificar ela um pouquinho. Ah, vou fazer uma coisa aqui. Ah, tem aquele aluno que vai querer que eu some a fração. Vai ficar x e y. Então, vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, mais 24 vezes x, mais 24 vezes y. Né? Ou seja, eu botei tudo no sobremesa do denominador. 1 vezes x, 1 vezes y vezes x. Agora, esse divide esse, multiplica esse. Esse divide esse, multiplica esse. Esse divide esse, multiplica esse. Chegamos nessa expressão. Não precisa chegar até aqui. Ela já estava de bom tamanho. Tá. Assim, por exemplo, se você está fazendo um código computacional e vou deixar essa expressão, ele vai resolver. Só que, em termos de otimização de código, você sabe que está fazendo mais operações do que o necessário. Né? Você pode fazer menos operações. E fazer menos operações é importante para um ganho computacional. Por exemplo, mas já seria isso aqui. Então, o A depende de x e y. O A é uma variável dependente e o x e o y são nossas variáveis independentes. Certo? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui do que são, então, essas funções de várias variáveis, né? Essas funções de várias variáveis, né, eu costumo dizer, né, matematicamente falando, toda função é uma regra. Tá? A palavra regra, ela é sinônimo de função. Certo? Elas são sinônimos. Então, é uma regra. Tá? Por exemplo, agora a gente vai declarar imposto de renda. Existe uma regra para declarar imposto de renda. Tá? Então, o que é essa regra? Uma função é uma regra que vai associar, ou seja, ela vai pegar um pontinho, e aí é um ponto que tem x e y, e vai associar a um ponto de uma reta. Ou seja, ela vai pegar um ponto no plano e vai associar numa reta. E aí, espero que a raciocínio filosófico já esteja dando choque. E vocês vão me perguntar, mas eu posso pegar para cada ponto de um plano, encontrar um ponto correspondente na reta? E a resposta é sim. Para cada ponto no plano, né? Ou seja, tem um plano x e y. Para cada ponto aqui, eu posso criar uma regra associando a um ponto de uma reta. Ou seja, eu posso pegar qualquer pontinho aqui, trazer aqui e estabeleço uma regra. Né? Cada um pode estabelecer uma regra para fazer essa associação. É isso. Né? Isso acontece diariamente. Tá? Então, a função é isso. A função é uma regra de associação. Eu pego um x e um y e associo com um z. E essa associação é feita por uma regra. Essa regra é a nossa expressão, certo? Lembra uma vez que eu fui tirar uma dúvida de um aluno de cálculo 0, e eu dizia assim, tá, mas qual é a regra? E a regra era x ao quadrado, mas o aluno ficou enlouquecido, mas que regra, professor? Que regra que o senhor está falando? Regra de sinal. E eu disse, eu estou usando a palavra
Não, regra é a função. Ah, tá. Bom, daqui a pouco eu vou falar dos gráficos, tá? Mas aqui ele te dá bem essa ilustração. Eu vou pegar um ponto no plano e vou associar no espaço. Tá? Depois eu vou falar do gráfico, bem bonitinho. Mas agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer conta. Né? Vamos fazer conta. E a conta é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Vamos ver essa regra. Quem é a minha regra? A regra é essa aqui. Né? Como é que essa regra faz essa associação? Ó, ela vai pegar o 2, que é o x, vai pegar o 1, que é o y, e aí nós vamos ter o seguinte. É 1, é 5, é 6. Então, esta função aqui associa o ponto 2 e 1 ao número 1/6. Certo? Ou seja, ele foi lá no plano cartesiano, pegou o 2 e 1 e trouxe a 1/6. Ou seja, ele foi lá. Quem é que fez essa viagem aqui? Quem é o ônibus que foi aqui, né? O avião da viagem? É essa regra aqui. Tá? Então, né, matematicamente falando, de forma bem simplificada, né, uma função é isso aqui. Bom, estamos chegando ao final da primeira live, né, de matéria, e vocês, então, agora vão concluir aqui, né, o B, o C, vou botar a mãozinha na massa, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, né? Se vocês olharem lá no Moodle, tá? Deixa eu uma coisa aqui. Esse material já está à disposição para vocês no Moodle. Ó, tem aluno mandando mensagem aqui, ó. Se vocês olharem aqui no Moodle, tá a aula, ó, 01 aula. Então, nesse intervalo, vocês vão fazer esse exercício aqui e fazer esse exercício aqui. Tem dois exercícios para vocês fazerem. Esse e esse, certo? E aí nos vemos daqui a 20 minutos, às 9h20, tá? E nesse tempo vocês vão botar a mãozinha na massa e vão fazer essas continhas, certo? Então, vamos encerrando por aqui a nossa primeira live e nos vemos, então, às 9h20. Ok? Então, 9h20, na terceira live, né, lá está o link live 3, lá já está pronto para vocês acessarem, certo? Até daqui a pouco.